roqueiros e roqueiras de todo o Brasil. Eu sou o Thiago Farias mais uma vez, e esse é o Tic Tac Goats. Nesse segundo episódio vamos falar sobre outro dos GOATs da história da NHL, um dos nomes mais conhecidos de todos os tempos. Ele foi o homem que bateu o recorde de gols numa temporada, que virou um troféu, e aquele que inspirou uma revolução, mesmo não tendo feito absolutamente nada para isso. No episódio anterior, falamos da NHL logo no começo, quando o fantasma Joe Malone assombrou as defesas e construiu a primeira carreira de GOAT na liga. Entre Joe Malone e o GOAT, que é o foco desse episódio, muito aconteceu. A NHL cresceu no número de times até 10. Aí veio a crise de 1929, uma década de recessão, e por fim a Segunda Guerra Mundial, quando chegamos exatamente à temporada 42-43, e a NHL estava com 6 times. É exatamente no começo da famosa Original Six Era que nossa história de hoje começa. A Original Six Era foi um período de 25 temporadas entre 1942-43 e 1966-67, quando a liga passou de ameaçada à extinção para ser uma liga próspera e com espaço para crescer novamente. Essa foi uma época em que Detroit Red Wings, Boston Bruins, New York Rangers, Chicago Blackhawks, Toronto Maple Leafs e Montreal Canadiens eram tudo que a NHL tinha. Esse também foi um período de lutas e mudanças sociais por todo o mundo. E isso tem uma ligação curiosa com a história deste episódio. Joseph-Henri Maurice Richard, nascido em 4 de agosto de 1921 em Montreal, mas conhecido como Maurice Richard, ou Maurice Richard, se você preferir a pronúncia anglófona. Esse é um nome que não precisa de muita introdução, e mesmo assim, ela se faz necessária. Ele foi o primogênito de 8 filhos. Seu pai era funcionário da Canadian Pacific Railway, e durante a Grande Depressão perdeu o trabalho. A família Richard passou por muitas dificuldades, mas o pai nunca deixou de ajudar os filhos a praticarem esportes. E bem como a história sabe, isso deu certo, inclusive 2 vezes. Maurice jogava hóquei no gelo desde os 4 anos de idade, praticando nos pequenos rios e rinks das vizinhanças. Seu pai, como carpinteiro, ajudava sempre na construção das bordas do rink. Ele também jogava beisebol e praticava boxe, mas foi no hóquei que focou sua carreira. Apenas aos 14 anos de idade, ele passou a jogar em times organizados, e até usava nome falso para poder jogar em mais de uma liga. Um dos nomes conhecidos que Maurice Richard foi Maurice Rochon. As regras das organizações de hóquei da província de Quebec impediam que o mesmo jogador se afiliasse a 2 times diferentes ao mesmo tempo, independente da liga que o time participava. Quando completou 18 anos, entrou para o Verdun Junior. Trabalhava como maquinista na Canadian Pacific Railway e estudava numa escola técnica. No primeiro ano de Verdun Junior, impressionou tanto que ele foi promovido para o Montreal Canadiens Senior, que era afiliado do Montreal Canadiens na Quebec Senior Hockey League, a QSHL. E no primeiro jogo da temporada, ele quebrou o tornozelo, o que mudou completamente a sua vida. Maurice Richard tinha 19 anos e era 1940. Essa lesão tirou ele da temporada e mais ainda, tirou ele das listas de convocação do exército canadense. Vale lembrar que durante essa época acontecia a famosa Segunda Guerra Mundial, então o destino de Maurice Richard poderia ter sido outro se não fosse aquela lesão horrível. Sua carreira na QSHL foi cheia de lesões, e parecia que nunca chegaria em NHL, ou que seria usado apenas como um reserva emergencial. Só que a mesma guerra que ele foi poupado de ir fez com que o exército convocasse outros jogadores, e a sorte de Maurice Richard mudou. Era 1942, o Montreal Canadiens sofria com falta de jogadores. Arena vazia porque o time só era autorizado a jogar durante o dia, porque à noite havia racionamento de energia para continuar com que as fábricas funcionassem sem parar, 24 horas por dia. E havia um último detalhe: faltavam jogadores francófonos nos canadianos. Essa combinação de fatores fez com que Maurice fosse convocado a se juntar ao time principal. Ele era reconhecidamente um grande talento, só sofria com muitas lesões. Ele fez sua estreia na NHL na temporada 1942-43, mas jogou apenas 16 jogos porque quebrou uma perna. Ficou meses parado sem certeza de que voltaria a jogar profissionalmente. Por isso tentou se voluntariar para o exército, mas nos exames físicos pediram um raio-x das suas antigas fraturas. Maurice Richard descobriu que a fratura no tornozelo não havia curado completamente e ele tinha uma deformação permanente. O exército rejeitou-o outra vez. Um pouco depois disso, o training camp da temporada
temporada 43-44 ia começar, ele acabou virando pai. Maurice Richard tinha agora uma última chance, por isso treinou intensamente e trocou o número da sua camiseta. Na temporada anterior, ele usava 15, agora ele usaria o número 9. Porque foi o peso registrado no nascimento da sua filha em libras, que dá aproximadamente 4 kg. Com tudo a perder, Maurice Richard jogou a maior parte da temporada, marcando 54 pontos em 46 jogos. E a sua carreira deu um salto completo. Richard passou a jogar com Toe Blake e Elmer Lá, formando a dominante Punchline, a linha mais prolífica dos Rebs da década de 1940. E foi em 43-44 que Richard ajudou a tirar o Montreal Canadiens da fila de 3 anos sem vencer a Stanley Cup, que era a quinta da história dos canadianos. Esse foi o momento em que ele passou a se transformar na lenda viva. Se você ouviu o episódio anterior, e eu recomendo ouvir caso não tenha feito isso ainda, havia um recorde de gols na NHL de pé desde a primeira temporada da liga. Em 1917 e 18, o fantasma Joe Malone marcou 44 gols e desde então era o recordista da NHL. No entanto, em 44 e 45, o recorde foi batido finalmente. Maurice Richard estava no ritmo histórico de gols por jogo, e no dia 25 de fevereiro de 1945, ele marcou o gol número 45 da temporada, ultrapassando o recorde de Joe Malone. Malone estava no Fórum de Montreal naquela data, e foi pessoalmente entregar para Maurice Richard o puck com o qual o recorde foi quebrado. A temporada passava e Richard estava em busca do gol 50. Dizer que os defensores não facilitaram é falar pouco sobre o que aconteceu. Ele sofreu com jogadas violentas todos os jogos e até infrações antidesportivas na tentativa de pará-lo. Richard, no entanto, chegou aos 49 gols com 41 jogos na temporada. O drama pelo gol 50 se acentuou aí, porque ele passou os próximos 8 jogos sem marcar gols. Sua última chance era no jogo 50. No dia 18 de março de 1945, o Montreal Canadiens jogou contra o Boston Bruins no Boston Garden. Richard não conseguia de modo algum marcar o gol 50, o que faria ele ter 50 gols em 50 jogos se ele conseguisse. Foi então lá no finalzinho, faltando 2 minutos e 15 segundos de jogo, que Maurice Richard marcou o gol número 50 da temporada, terminando com 50 gols em 50 jogos e criando um padrão emblemático. Seu recorde de gols demoraria 16 anos para cair. Demorariam mais 36 anos até que um jogador conseguisse anotar 50 gols em 50 jogos. Até hoje apenas Mike Bossy, Wayne Gretzky por 3 vezes, Mario Lemieux e Brett Hull por 2 vezes chegaram a essa marca importante estabelecida por Maurice Richard. A temporada de 44-45 foi o que estabeleceu a lenda do Rocket, apelido que Maurice Richard ganhou ao chegar ao Montreal Canadiens. Segundo os colegas de time, era por sua intensidade que parecia um foguete. Os Rebs não ganharam a Stanley Cup naquela temporada, mas voltariam a vencer em 45-46, 52-53, o que já era o suficiente para qualquer jogador entrar para a história. Naquele momento, Maurice Richard já era o novo GOAT da NHL, mas o Rocket não nasceu para ser uma simples lenda. Não era para somente ser um GOAT de uma liga de hockey. Ele se tornaria uma lenda maior ainda fora do gelo. A verdade é que Maurice Richard sofria com a violência dos adversários, mas nunca deixava barato. Ele respondia da maneira que os jogadores de hockey no gelo são ensinados, com violência. Isso gerava exatamente o quê? Mais violência dos adversários, que era respondida com mais violência do Rocket. Acho que vocês já entenderam um ponto. Era 1955. O Canadá era um país independente na teoria, mas na prática ainda era sujeito às leis da Inglaterra. O país não tinha uma bandeira oficial ainda, usava uma bandeira vermelha com o brasão de armas do país e a bandeira do Reino Unido no canto superior esquerdo. A bandeira vermelha e branca com a folha de bordo só foi criada e adotada em 65, 10 anos depois. As províncias de Ontário e Quebec se chocavam econômica e socialmente com o restante do país, por serem mais desenvolvidas. E Quebec tinha um choque ainda maior, por ser de maioria franca. As pessoas queriam mudanças sociais, maior liberdade e se distanciar de questões trazidas pela colonização inglesa. Havia uma escala grande de choque cultural e político. A província de Quebec ficava calma e austera, até que o orgulho quebecois fosse ferido. Maurice Richard entra nessa história sem querer, na realidade, quando no jogo em Boston acabou como centro de uma confusão. Era tudo normal para ele naquela época. Sofreu um corte no rosto por conta de um high sticking e foi resolver com as próprias mãos. Mas no meio do caminho tinha um árbitro tentando separar Richard de Hal Lacoy, jogador dos Bruins. Segundo Richard, o árbitro Cliff Thompson o segurou enquanto Lacoy batia, e o Rocket acabou acertando os golpes para fazer o árbitro soltá-lo e conseguir se defender. Segundo Lacoy, o árbitro ficou entre os dois e Richard acertou Thompson enquanto tentava atingir o jogador dos Bruins. Independente do que aconteceu, todos os envolvidos conversaram com o presidente da NHL na época, Clarence Campbell. Campbell havia punido outra estrela da liga pelo mesmo motivo no começo da temporada e sofreu pressão dos donos dos outros 5 times para suspender o Rocket. O resultado foi a suspensão pelo restante da temporada regular dos playoffs. E assim,
Sem pretensão, Maurice Richard foi responsável por uma grande revolta na província de Quebec. Os torcedores dos Canadiens achavam que o time era sempre prejudicado porque tinha o francês como língua principal, além de umas outras teorias da conspiração. A Liga ter suspendido o maior astro dos Habs, um quebecois nativo, seria parte fundamental no processo de impedir que o time vencesse a Stanley Cup, supostamente, é claro. Era dia de São Patrício, 17 de março. Canadiens e Red Wings jogariam no Fórum de Montreal e Clarence Campbell compareceu ao jogo, mesmo recebendo diariamente ameaças de morte. Tudo começou com algumas centenas de pessoas vestidas com camisetas do Montreal Canadiens tentando invadir o Fórum antes do jogo e foram rechaçadas pela polícia, mas os números aumentaram e cresceram para 6.000 pessoas aproximadamente. Dentro da arena, os Habs perdiam por 2-0. Mas ninguém se importava com o jogo. Até os jogadores estavam mais preocupados em fugir dali caso uma confusão começasse ou atingisse o fórum. Esse episódio ficou conhecido como Richard Riot, em inglês. Ele deu início a outros protestos dos Quebecois por sua identidade, por uma separação entre estádio e igreja completa. Até a década de 1960, a educação na província era ligada principalmente à igreja católica. No dia seguinte, as notícias se espalharam e Maurice Richard foi à televisão onde leu um comunicado em inglês e francês. No final do comunicado, ele prometeu lutar ao máximo pela Stanley Cup, especialmente para os jogadores mais novos do time. Um dos jovens talentos, inclusive, era Joseph Henri Richard, o sétimo dos irmãos Richard, que era uma promessa. Para 1955-56, os canadianos trouxeram Tom Blake, o antigo companheiro de Rocket, da Punchline, para ser o treinador da equipe. E assim a história foi feita. O Montreal Canadiens com Maurice Richard sendo a maior estrela, Tom Blake no banco, o jovem Henri Richard e vários outros grandes talentos ganhou a Stanley Cup em 55-56, dando início à maior sequência de títulos da história. Os Habs venceriam nas 4 temporadas seguintes, com o Rocket sendo capitão do time nessas 4 conquistas, e marcaram o que até hoje é o recorde de 5 Stanley Cups em sequência. Foi assim que Maurice Richard se aposentou, como uma lenda viva na NHL e um mito na província de Quebec. No ano seguinte à sua aposentadoria, o Hall da Fama do Hockey tomou a decisão de abrir uma exceção para Rocket Richard. Ele foi imortalizado em 1961. Em 1975, ele entrou para o Hall da Fama dos Esportes Canadenses. Em 1999, ganhou uma estrela na Caçada da Fama do Canadá em Toronto e várias homenagens mais em vida e após. Em 1964, no entanto, o Rocket foi contratado como presidente, o cargo que ocupou por pouco tempo. Em 64, os Habs forçaram Frank Selke, que era o presidente e o homem que criou o melhor farm system da NHL, a se aposentar. E Maurice Richard achou que não era uma boa maneira de terminarem a carreira dele. Assim, o Rocket se separou dos Habs e ficou sem se relacionar com o time até a década de 1980. Depois disso, foi dono de taverna, usou seu nome para vários negócios, teve uma curta carreira de técnico que durou somente 2 jogos à frente do Quebec Nordiques em 1972 pela World Hockey Association. Maurice Richard descobriu um câncer abdominal em 1998 e lutou com a doença por 2 anos. Em 27 de maio de 2000 faleceu, deixando um legado muito maior que os números e títulos no hockey. Maurice Rocket Richard terminou sua carreira com muitos recordes e um legado fora dos gelos. A maior parte dos seus recordes já foram ultrapassados, especialmente pelo tal do Wayne Gretzky. Outros continuam de pé. 34 gols numa final de Stanley Cup, quer dizer, em finais de Stanley Cup no geral. 23 de março de 1944, ele igualou o recorde de Nils Lalonde, estabelecido lá em 1909, de 5 gols em um único jogo de playoffs. Darius Hitler, em 1976, Red Leach, também em 1976, e Mario Lemieux, em 1989, alcançaram essa mesma marca, dos 5 gols em um único jogo de playoff. Maurice Richard, junto a Brusher Jackson, Ted Lindsay, Wayne Gretzky, Dirk Graham e Peter Forsberg, tem o recorde de mais gols em um único período de jogo de Stanley Cup na final. O recorde é de 3 gols. O Rocket também é um dos recordistas de mais gols na prorrogação dos playoffs numa mesma temporada com 3. Mel Hill, Corey Perry e Matthew Tkachuk são os únicos outros recordistas. Richard foi recordista de gols e pontos na carreira. Essas recordes acabaram caindo já nos anos 1970. Isso também vale para o recorde de hat-tricks na carreira. A verdade é que as temporadas ganharam mais tamanho, os equipamentos melhoraram e os jogadores passaram a ter melhor preparo e até cuidado médico também. Maurice Richard era acima de tudo um artilheiro. Não era conhecido pelas assistências, mas por concluir as jogadas com efetividade. Por isso, em 1999, o Montreal Canadiens decidiu homenagear um dos maiores artilheiros puros da NHL, dando um troféu para a Liga na temporada, que foi entregue pela primeira vez em 1998-99, assim nascendo o Maurice
Rocket Richard Trophy, prêmio para o artilheiro da temporada da liga. A excelência do Rocket no hockey levou ele a inspirar o povo de Montreal e da província de Quebec. Lembram-se daquele fatídico dia em 1955 que os torcedores dos Canadiens se revoltaram e ficou conhecido como o Richard Riot? Pois bem, depois da revolta e o discurso de Maurice Richard no dia seguinte, as pessoas da província de Quebec começaram a se organizar para mudar as políticas públicas locais. O Richard Riot foi sucedido por protestos pedindo melhores empregos, maior qualidade de vida, uma separação total entre Estado e religião e a nacionalização da exploração de recursos naturais essenciais. A província tinha a figura de Maurice Duplessis como seu premier desde os anos 1930. E em 1959 Duplessis faleceu. As pessoas aproveitaram o momento para irem às ruas e pedirem mudanças, panfletando, usando boca a boca. E já em 1960, Quebec elegeu Jean Lesage como seu premier, uma figura completamente diferente do Duplessis. Durante os anos 1960, a província mudou completamente, estatizando os serviços de eletricidade, criando um sistema público secular de educação, estabelecendo um estado de bem-estar social. Os serviços públicos foram sindicalizados. O próprio termo quebecois foi adotado oficialmente nessa década e ajudou na valorização da identidade da província. Esse processo todo é conhecido como Revolução Tranquila. Maurice Richard entra nisso sem ter feito muito à primeira vista. Ele não costumava se declarar politicamente em público, evitava o assunto, se dizer apolítico e que eram questões privadas e pessoais, quando tentavam saber se ele tinha uma posição clara. O discurso dele na televisão no dia 18 de março de 1955, logo após a revolta, não teve uma declaração política forte. Tudo o que o Rocket pediu foi para que as pessoas não depredassem e machucassem mais os outros. A figura de Maurice Richard virou uma inspiração para o povo de Quebec, porque ele era o símbolo do Montreal canadiano. Um time que muitos pensavam e pensam até hoje ser prejudicado pela NHL porque fala francês. É irônico como um homem que tentava evitar a política a todo custo acabou inspirando uma revolta, luta e revolução que mudou completamente a história da província de Quebec e exaltou a identidade própria dos quebecois. Maurice Rocket Richard conquistou 8 Stanley Cups, bateu recordes, marcas e criou um padrão de excelência para a NHL que dura até hoje. O homem virou uma lenda. A lenda cresceu e inspirou sem pretensão alguma a luta por mudanças sociais em Quebec. A lenda viveu, aumentou, virou um mito. O homem se foi, como é o caminho natural. Mas o mito? O mito ficou para a eternidade. Se existe alguém que mereça ser chamado de predestinado, é Maurice Richard. Ele estava para ser mandado para a guerra quando quebrou o tornozelo. Ele lutou por sua carreira e chegou a desistir, tentando novamente o serviço no exército. Mas aquele tornozelo impediu que ele fosse aceito. Richard focou na carreira, cresceu, virou inspiração. O que seria da NHL e de Quebec se Maurice Richard tivesse ido para o exército e servido na Primeira Guerra? Nós não sabemos e nunca saberemos. Mas sabemos que ele é e sempre será um GOAT, e o homem que inspirou uma revolução. Saiba tudo sobre a NHL e mais sobre o Hockey no Gelo no tictacgo.com. Siga também o TTG nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok. E até o próximo episódio do Tic Tac Goats.